Sim, uma ótima pergunta. Realmente, tanto esses dispositivos quanto o dispositivo de sujeição passiva no regime específico de operações com imóveis, ele traz expressamente que o arrematante é o sujeito passivo do IBS e da CBS. E, de fato, isso é um problema. Quando a gente estava analisando o projeto de lei, discutindo essa questão, eu coloquei assim, gente, o arrematante, para começar, o arrematante não podia ser sujeito passivo, tinha que ser responsável. Então, tá bom. Por quê? Porque quando você é sujeito passivo, por diversas normas que a gente tem na lei complementar, você fica sujeito também às obrigações acessórias, você tem que emitir documento fiscal. Então, você imagina um arrematante de um imóvel, um leilão judicial, agora vai ter que emitir documento fiscal? Isso não faz o menor sentido. E, de fato, foi atribuído ao leiloeiro a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. E aí a gente tem uma situação engraçada, que é a seguinte, se não me engano, artigo 200, tem um dispositivo da lei complementar que fala o seguinte: quando a gente tiver, por exemplo, alienação fiduciária, leilão de alienação fiduciária, a regra de tributação vai ser a regra do artigo 200. Quando a gente vai lá para o artigo 200, o que ele fala, mais ou menos? Que a gente vai saber se incide ou se não incide IBS e CBS, considerando como ser. Então, vamos imaginar, na alienação fiduciária, a gente tem a consolidação da propriedade, e a propriedade passa a ser consolidada no banco, por exemplo. Quem está alienando? O banco, não é o devedor. Mas a análise, se vai ter IBS e CBS sob aquela operação, ela vai ser feita considerando como se o alienante fosse o devedor, fosse o constituidor da garantia. Aí, vocês, leiloeiros, vão ter que descobrir, esse devedor, ele era contribuinte ou ele não era contribuinte? Tá bom. É como se eu vou poder deduzir crédito aqui ou eu não vou? Como é que eu vou saber qual é o redutor de ajuste que esse cara tinha? Algum lugar vai ter, porque eu vou ter que ter um lugar que eu vou poder acessar e ver qual é o redutor de ajuste vinculado àquele imóvel. Porque senão, como é que a gente vai calcular a tributação daquele imóvel? A mesma coisa no caso de leilões de imóveis, tem uma regra bem parecida com essa. Leilões de imóveis judiciais. Então, assim, talvez aconteça do leiloeiro falar, ai meu Deus, imóvel de contribuinte, aquele imóvel de não contribuinte. Porque ele não tem IBS, CBS, vocês não têm esse problema. Quando for de contribuinte, vocês vão ter esse problema. Os editais vão ter que ser modificados. Tanto os editais do RI quanto o edital judicial vai ter que ser modificado. Vai ter que constar expressamente que o valor da avaliação do bem é esse, que vai a leilão pelo valor da avaliação, mais o IBS e CBS, que é tanto. Tudo vai mudar. Realmente, a parte de leilões ficou muito ruim. E no edital, você não vai poder nem constar, olha, o valor de avaliação é esse, mais o IBS e CBS, que é tanto. Você vai ter que colocar o valor e você vai ter que colocar o percentual sobre a base de cálculo, porque, olha só, quando você for fazer o edital, você vai calcular a base de cálculo específica, lembra aquela depois de redutor de ajuste? Tá. Vamos imaginar que o imóvel foi avaliado por 1 milhão. Você está levando o imóvel a leilão por 1 milhão, mas ele foi avaliado por 600 mil. A base de cálculo específica não é mais aquela, porque o valor da operação não é 1 milhão, é 600. Sobre 600 tem que deduzir o redutor de ajuste de novo e calcular o tributo de novo. E isso tudo vai ter que estar expresso no edital. Então, vai dificultar muito o mercado de leilões.